Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Renato Buiu da Veolink e esse é o CT Cibersegurança. Você sabe como que os procedimentos de backup eles preveem a restauração dos dados no caso de uma pane? É isso que a gente vai tratar hoje, o nosso assunto, que é a continuação do programa anterior. Então, se você não viu, volta lá no canal do CT, dá uma olhadinha no programa anterior para a gente poder continuar aqui. E antes de começar, eu queria agradecer a todos vocês pela audiência aí, me colocar à disposição de vocês todos e pedir para vocês, mandem suas críticas, sugestões aí, deem o seu like, o seu joinha e se inscrevam nos canais do CT, que tem muita informação boa, muito programa legal para se informar e aprender todos nós juntos, né? Então, vou continuar aqui com a apresentação da semana passada. Então, na semana passada a gente passou em toda a criação da estratégia de backup, os procedimentos, como que a gente avalia os critérios de assets, de dados que a gente vai armazenar, que a gente vai fazer o backup, e aqui a gente vai falar da operação cotidiana. Então, depois que eu fiz todo aquele planejamento do programa anterior, aquela elaboração do meu plano de backup, do meu plano de testes do backup, a minha avaliação do que eu vou backupar e como, é fundamental dentro da operação cotidiana que eu faça um teste periódico e regular para validar se os meus procedimentos que estão dentro da estratégia de backup, as minhas ferramentas de backup, a minha mídia, o meu destino de backup, eles estão sendo bem sucedidos ou não. A periodicidade mínima que se sugere para fazer essa atividade aqui é anual. Então, independente do que eu esteja fazendo backup, pelo menos uma vez por ano, qualquer estratégia, qualquer cenário de backup, eu deveria ter uma grande validação se eu estou fazendo um backup bem eficiente ou não. Lógico que quanto mais críticos forem os meus dados, quanto mais doloroso for um período de inatividade porque eu não estou tendo acesso àqueles arquivos, àqueles sistemas, mais frequente eu tenho que fazer esse meu teste periódico. Então eu tenho que fazer um teste eventualmente trimestral, semestral, mensal. Em alguns casos muito críticos, deveria ter testes automatizados diários, contínuos, para validar que a minha estrutura de dados ela vai ser recuperada em tempo razoável, né, e não tem aquele tempo acordado, como a gente falou no último programa, é, pela minha estratégia de recuperação. E então essa periodicidade eu tenho que adequá-la com as necessidades do negócio, com a necessidade de cada tipo de arquivo. Porque se eu fizer uma periodicidade muito grande, muito frequente, eu estou testando demais, eu estou validando demais, algo que talvez não esteja nem alterando. Os dados são mais estáticos do que eu imaginava. E o meu ambiente é muito estável, minhas ferramentas estão atualizadas e estão sendo monitoradas por outros processos de TI. Então, talvez eu esteja investindo um tempo significativo da minha equipe, da atenção dessa equipe em relatórios, em procedimentos, sendo que eu poderia direcioná-los para atividades mais importantes dentro do meu negócio de TI. Por outro lado, se eu colocar uma periodicidade muito grande, muito larga, eu posso estar testando menos do que eu deveria. E aí, dentro de um problema que aconteça, dentro de uma pane, eu posso não ter recuperado, eu posso perder dados, eu posso ter uma estratégia de recuperação mal sucedida. Por isso que o teste ele tem que ser casado com as necessidades de recuperação e com a confiança que eu tenho na minha infraestrutura de backup, incluindo aí software, procedimentos, servidores e mídia. Isso também não é algo, como tudo em TI, como tudo na segurança, não é algo escrito em pedra, algo que eu vou ter que fazer o plano uma única vez e não vou poder melhorá-lo. Então, a melhoria contínua desse plano de restauração, de plano de backup, ele envolve eu perceber dentro dos meus testes que eu estou fazendo uma periodicidade muito grande ou muito pequena. Mas o que eu não posso ter de modo nenhum é não ter os testes, tá? Então, eu não fazer o teste dos meus procedimentos de backup, dos meus dados do meu backup, da minha mídia, realmente colocar em grande risco não só os dados, mas a confiança da empresa dentro desse procedimento de backup, da estratégia de backup.
E um ponto fundamental é o seguinte: todo o meu plano de backup, todo o meu plano de restauração, ele se baseou, como a gente conversou no programa passado, nas premissas do negócio. Esses dados, eles são mais estáticos ou mais dinâmicos? Eles são mais críticos ou menos críticos? Então, essas premissas de negócio que foram levantadas em entrevistas, em conversas, em análises, em pesquisas, junto com as áreas que produzem e utilizam aqueles dados, se elas forem alteradas, se um determinado dado que era mais estático virou mais dinâmico, eu preciso ajustar os procedimentos de backup e restauração. E ao ajustar esses procedimentos, eu obrigatoriamente tenho que repetir os testes. Tá? Então, é muito importante que a área de TI tenha, em tudo que ela faz, mas fundamentalmente em backup e restauração, ela tem que ter essa adaptabilidade, ela tem que se preparar para que, se as premissas originais elas não são mais verdade, eu refaça ou eu ajuste os meus procedimentos e refaça os meus testes, para voltar a ter confiança em que, mesmo nesse novo cenário, nessa nova premissa, o meu trabalho de elaboração de backup e restauração, ele continua válido. E aí a gente vem, talvez, para a parte mais importante, que felizmente em alguns casos a gente leva anos para precisar chegar nesse ponto, mas que é a recuperação. Então, quando acontece um desastre, o desastre aí ele pode ser do tipo catastrófico, pegou fogo em um servidor, inundou-se um data center, qualquer coisa do tipo, ou pode ser mais pontual. O diretor da empresa apagou uma planilha importantíssima que só ele tinha acesso. E ele está desesperado porque ele não tem backup dele. Está pedindo para ela de ter a restauração. Então, quando a gente chega nesse ponto, a gente começa de desastre. E aí, eu tenho que ter planejado dentro daquela minha estratégia que eu conversei com vocês no programa anterior, um plano para essa restauração. Então, o primeiro passo do plano tem que obrigatoriamente incluir a recuperação dos procedimentos de restauração e de backup, as mídias que eu utilizei, supondo que eu tenha usado mídia física, então se eu utilizei HD externo, pendrive, fita, em alguns casos ainda se usa, DVDs, não importa. Seja qual for a mídia que eu utilizei, eu tenho que me preparar para obter e ter acesso a essas mídias. Então, recuperar as mídias, recuperar os arquivos, a documentação dos dados que estão dentro desses conjuntos de dados, esses backup sets, as imagens de software que eu posso necessitar para restaurar servidores, por exemplo, ou estações de operação, ou notebooks. Então, a imagem do Windows, se eu for reinstalar, ou do Linux. E eu tenho que ter acesso ao repositório dessas informações, desses arquivos, que pode ser local ou remoto. Então, é muito importante, antes de sair tentar recuperando as informações, o desastre já aconteceu. Então, é importante parar, respirar e, em conjunto, a equipe de TI ela tem que refletir, olha, o que a gente vai fazer agora? Bom, a gente já treinou para isso, a gente já fez testes. Então agora a gente tem que ter validação da minha conectividade com o meu repositório que está em nuvem, eu armazenei meus dados em nuvem. Eu tenho uma cópia mais rápida que está aqui do meu lado num servidor secundário, vamos ver como é que estão esses dados, vamos buscar eles dali. Vamos subir o software de restauração, vamos subir um servidor secundário, se for o caso. Então, esse primeiro passo de planejamento, que deve ser rápido, deve ser 15 minutos, meia hora, dependendo do cenário, é, é fundamental. Ele não deve ser pulado e a equipe de TI já tentar ir pôr a mão na massa antes de planejar o que está fazendo, porque senão corre-se o risco de piorar um problema, piorar o que já é ruim. Eu posso estar sobrescrevendo informações que eu não deveria recuperar do backup. Eu posso restaurar demais, a mais do que eu deveria. Ou eu posso restaurar a informação errada. Eu restauro um backup, por exemplo, de um ambiente de homologação, ambiente de testes, em cima do meu ambiente de produção. Algo que eu não deveria estar fazendo. Então, muito cuidado para não pular a etapa de planejamento no dia da recuperação. Para isso, de novo, a importância dos testes da simulação de desastres. Então, no momento, após ter planejado para fazer essa recuperação, eu tenho que mobilizar, eu tenho que ter acesso à equipe que vai fazer essa recuperação. Essa equipe pode ser própria, pode ser terceira, pode envolver os dois.
pode ser interdisciplinar, então pode ser que eu precise de alguém da área operacional para validar depois da restauração que o arquivo para ser restaurado é aquele mesmo, validamos, olhamos aqui, parece válido, legal, então eu continuo a recuperação que pode levar, por exemplo, 1 hora. Para eu não perder essa 1 hora restaurando arquivos errados, restaura-se um arquivo só que tem alterações evidentes, tem assinatura dentro do arquivo que indica que é o arquivo válido, a área operacional, a área usuária desses dados valida que esses dados são os dados que devem ser recuperados, e aí eu continuo com o procedimento de recuperação. Então, dentro de um processo, dentro de um plano para para responder a um desastre de perda de dados, é importante ter essa preocupação, seguir esses passos. E fundamental, a gente conversa bastante sobre isso aqui já no programa, comunicação. Então eu tenho que me comunicar com as equipes internas, equipes operacionais, as áreas que estão, os clientes da empresa, da organização, os parceiros, os fornecedores, todo mundo que tenha, de uma forma ou outra, sofrido algum impacto nessa indisponibilidade durante a restauração de dados, elas possam dar algum apoio ou eles de alguma forma precisam desses dados. Então, todos eles têm que ter, eu tenho que ter planejado essa matriz de comunicação a priori, de uma forma geralmente relacionada com o conjunto de backup. Então, se eu tenho um conjunto de backup de dados que são da área de RH, eu já planejo. No caso de eu precisar restaurar essas informações, com quem eu devo me comunicar? Talvez eu tenha que me comunicar com a diretoria, com os gestores, com todo mundo da área de RH, e eventualmente eu preciso me comunicar também com os funcionários, por exemplo. E se a área afetada foi o meu ERP? Bom, se isso vai impedir o meu faturamento, então talvez eu tenha até que já liberar um comunicado para os meus clientes dizendo, olha, durante algum tempo eu não vou poder fazer faturamento, a gente já está agindo em cima de uma pane que teve aqui dentro, temos uma previsão até de restabelecer esse faturamento em 6 horas, por exemplo. Então pode ser interessante, lógico, dentro daquela mentalidade de fazer uma comunicação madura, sem mentir, sensata, direta, já informar para os meus clientes, já informar para o mercado que aconteceu um problema e que ele está sendo tratado aqui, está sendo restaurado através de uma restauração de backup. Então a gente viu naquela conversa, naquele programa que a gente falou sobre o ransomware, que na eventualidade de eu precisar restaurar um backup para recuperar dados que foram atingidos por uma dessas pragas virtuais, é, é um bom sinal de maturidade da empresa via público e dizer isso. Eu estou recuperando dados, vai levar um tempo para recuperar, porque são muitas informações, por exemplo, mas estou fazendo isso, estou comunicando isso transparentemente para vocês, porque eu creio que vocês merecem esse respeito. Então é interessante ter esse tipo de atividade dentro do meu plano de recuperação após a necessidade de uma restauração de backup. Bom, essa era a continuidade do assunto backup. Esse assunto é muito abrangente. Eu estou falando só um pedacinho dele que tem a ver com a área de cibersegurança, que é o interesse da gente aprender aqui, né? Então, eu fico à disposição de vocês mais uma vez. Agradeço a todos pelas críticas, sugestões aí que vocês têm trazido. E é, peço a vocês que fiquem à vontade para entrar em contato, enviar e-mail, me adicionar no LinkedIn, etc. E fiquem em segurança. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.